Boa tarde. Bem, a gente fica aqui até se repetindo, né? Porque é óbvio que essa contratação era um risco, né? Isso foi falado na época, até com a lembrança de fato do episódio da Tausa. É um jogador caro, um jogador que estava fora de forma, ainda está recuperando a forma no meio da temporada, deu um passo para gol no final de semana, é verdade, mas até agora o que o Memphis fez foi muito pouco em relação à expectativa criada, né? Não sabemos nem se haverá tempo dele entrar realmente em forma e ser um jogador que faça a diferença. Isso aí então tem um risco técnico e a operação financeira para um clube na situação do Corinthians é uma absoluta loucura, uma maluquice, uma doideira. Acho interessante que sempre quando a agenda positiva do Corinthians é uma coisa realmente, a única coisa que funciona bem, a agenda positiva, funciona muito bem. Você repare que, por exemplo, o Vanderlei estava dizendo aqui, eu já vi essa notícia circulando, problema com o patrocinador, tem outros. Fila. Tem uma fila, estão interessados, sabe? Lá atrás é o maior patrocínio do Brasil, pouca gente se preocupou de fazer a conta, da primeira patrocinador que saiu, por história da laranja, né, aquela confusão toda. Eram cerca de 10 milhões de reais por mês. Mas esse dinheiro não se sabia. Então, se era todo para futebol, para outras modalidades, se tinha comissão de quem fez o negócio, não se sabia nada. Falava-se do valor absoluto. E 10 milhões por mês não resolve nem um pouco o problema do Corinthians, que é muito maior do que 10 milhões por mês. E aquilo foi tratado como se fosse só, temos um patrocínio que é o maior do Brasil, agora não está nada resolvido, continua o problema. Se você tem uma dívida de 10, não adianta você ter um. Ou 50 centavos, não adianta nada, você não vai conseguir resolver o problema. E então, assim, tem o grande problema, que é a tabela do brasileiro, porque um rebaixamento, mesmo que o Corinthians ganhe a Copa do Brasil, ganhe a Sul-Americana, ganhe os dois, o rebaixamento vai gerar tantos problemas financeiros para o ano que vem, além da queda de valor da marca, a negociação de patrocínio já muda, o dinheiro da televisão lá, do acordo das transmissões, né? Que o Corinthians mudou de uma liga para outra, essa liga está desesperada para o Corinthians não cair. Se o Corinthians cair, vai arrastar a gente junto, porque o valor daquele pacote ele passa a ser outro. Sem o Corinthians... O Corinthians era a estrela do grupo. Exato, como é que fica? Era não, o Mirassol, já pensou? Exatamente, é uma possibilidade real. Sobe o Mirassol, cai o Corinthians. E aí, como fica? Né? Mas beleza, agora temos aqui o Mirassol, o Corinthians é a segunda divisão. Então, são vários problemas que correm paralelamente. Essa gestão, ela se esforça para ser mais, digamos assim, nociva ao clube do que a anterior, que foi muito ruim. E o pior é que muita gente acha que não, que está tudo bem. Não gostam quando fala sobre isso, quando se fala a respeito disso. Ok, vamos ver até onde isso vai se arrastar. Essa licença via Loterd, pelo que se comenta no meio aí, eu estou conversando com algumas pessoas, ela não tem vida muito longa, é uma coisa que é meio que um paliativo, né? Mas não resolve o problema. E aí tem essa questão. Perde o patrocínio, consegue outro, digamos que o valor seja próximo, que consiga outro com valor próximo. Porque me parece que esse já é menos do que o anterior, né? O anterior pagava mais. E o Memphis Depay? Como é que fica? Algum novo patrocinador vai falar, não, eu pago o Memphis Depay? E o detalhe, o negócio foi fechado já paralelamente a todo o escândalo envolvendo esse patrocinador nas páginas policiais até, né? Com gente presa e tudo mais. Então, cara, é uma loucura. O que se faz, acho que sim, é uma loucura. Assim, não tem limite, a gente não sabe onde eles vão parar. E não faz muito tempo, o Corinthians contratou o Fred Luiz, que trabalhou no Flamengo. E tem gente achando que o Fred Luiz ia resolver o problema financeiro, é o Mago Merlin, com sua varinha de condão. Plim! Aí de repente fica, não é assim. Nem sabe o que o Fred Luiz fez no Flamengo. Tem gente que acha que o Bandeira de Melo foi quem revolucionou o Flamengo, quer dizer, é tanta desinformação, não foi o Bandeira, nem foi o Fred Luiz. Como São Paulo agora está tentando entrar na rota, não vai ser o Casares, gente. O Casares é só, entre aspas, o presidente. São pessoas capacitadas que montaram um projeto, duas empresas, né, junto com o São Paulo, para montar uma operação de salvamento das finanças do clube, tomando remédio amargo durante um tempo. Vai ter uma camisa de força financeira, o clube vai ter que andar na linha. A ideia é boa, mas a execução é que... É complexa. Tem que esperar como vai funcionar. A ideia é positiva. Qual foi o mérito do Bandeira de Melo? Ele seguiu a receita que deram para ele, olha. Foram outros caras que montaram aquilo.
E ele seguiu, não, vou seguir isso aqui. Houve uma cisão, ele seguiu. Qual é a missão do Casares ou de um outro presidente, que entra no lugar dele, esse processo ainda continuando? É seguir a receita. E a receita é gastar dentro do que pode, comprometendo parte da receita com a redução de dívidas, pagamento dos compromissos pendentes, e você vai investir menos em futebol e tudo mais. Como é que se faz isso? Mostrando resultados ao torcedor. Olha, nós estamos encalacrados, não queremos virar o rival, né? E temos aqui essa situação. Por que eu não contrato? Porque eu não tenho dinheiro para contratar. Porque essa aqui é a minha realidade. Está aqui, ó. Olha, mas a dívida caiu, tá? A dívida caiu. Nós devíamos 800 e tanto, agora devemos 700. Agora devemos 650. Agora 580. Olha, nós tínhamos 100 ações na Justiça do Trabalho, agora temos 30. Né? A dívida de curto prazo nossa era de 500 milhões, agora é de 250 milhões, sei lá, e por aí vai. Aí o torcedor, por mais ingênuo, por mais desinformado que ele seja, ele vai entender, peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, estão arrumando meu clube. Então, esse é o caminho que o São Paulo adotou, mas não é o Casares que vai fazer, não foi o Bandeira que fez. Agora, quando o inverso, quem afunda o clube é o dirigente. Quem recupera não é o dirigente. São pessoas capacitadas que vão trabalhar com esse dirigente para fazer. O Paulo Nobre não fez sozinho no Palmeiras, com o dinheiro dele. Ele trouxe gente para trabalhar com ele. É uma situação diferente, né? O Palmeiras teve essa sorte, né, de aparecer. O mecenato, né? O mecenato. Você tem alguém, você está endividado. Aparece alguém e fala, olha, eu vou resolver o seu problema financeiro imediato. Vou te adiantar essa grana. Me pague quando puder, juros baixos e tudo. É muito melhor do que você pegar dinheiro emprestado com um banco, né? Negociando uma taxa de juros menor, para quitar, por exemplo, você deve o cartão de crédito, aí a taxa de juros é desse tamanho. Aí você vai lá num outro banco e fala, olha, você me empresta por quanto aqui? Eu tenho tanto aqui de dívida. Aí eu te empresto por uma taxa menor. Aí você vai pagar juros. Não tão alto, não vai pagar. Você vai lá e paga o cartão de crédito, mas fica pagando esse outro banco que te fez esse empréstimo. Você vai ali quitar aquela dívida. Se esse negócio for juro de poupança, de pai para filho e tal, é muito melhor. O Palmeiras teve essa felicidade. Mas não foi só isso. Ele colocou gente qualificada, ele reestruturou o clube na parte administrativa. Poderia ter aprofundado o buraco. Exato. Como, por exemplo, os benfeitores do Atlético Mineiro. Contrataram, ganharam um Campeonato Brasileiro, ganharam uma Copa do Brasil, chegaram na semifinal de Libertadores. Porra, legal, bacana, time forte, campeão. A dívida do Atlético já era alta, passou de 1 bilhão, foi lá não sei para onde. Resultado, virou SAF. E os donos da SAF são justamente eles, né? Que são agora os donos do clube. O futebol do clube pertence a eles. Então, assim, não tem almoço grátis, não tem mágica. Agora, o São Paulo escolheu um caminho, o Corinthians outro. E acho que aí a responsabilidade sempre é da gestão. Se o Casares conseguir, não vai ser ele sozinho, mas ele vai ter um mérito. Em algum momento ele parou, botou a bola no chão e falou, não dá mais. Não dá mais. Mas não dá. É injusto falar, não, o Casares, ou o Bandeira, ou fulano. Não é. São pessoas ali que vão trabalhar juntos nisso. Agora, quando um dirigente tem a caneta, resolve fazer loucura, ele faz. Qualquer um. Ele tem a decisão, ele tem o poder de decisão, ele faz o que ele quer. Normalmente quem assiste o programa tem uma memória melhor do que quem participa do programa. Eu, pelo menos, reconheço isso. Às vezes eu esqueço o que eu falei a semana passada. Acho que meus companheiros também. É que a gente fala tanta coisa, opina sobre tantas coisas, que você às vezes esquece. Mas tem uma coisa que eu não esqueço, nesse caso do Corinthians. Desde o primeiro dia 2 de janeiro, meus companheiros sabem disso, eu sempre coloco aqui. Se eu fosse o presidente, está chegando agora, todo mês, no final do mês, você faz um balancinho. Olha, as dívidas do passado, eu já consegui pagar R$20. Segundo mês, mesma coisa. Só para mostrar que não existe mais mesmice na gestão do Corinthians. Igual o Vampeta fala, auditoria. Até falando nisso, cadê a auditoria que o Corinthians contratou? Que tinha datas, as datas foram sendo postergadas e tal, e depois não aconteceu nada. Pelas informações, a auditoria apresentou um projeto de recuperação e aí aquela brincadeira que eu faço. Muito bom, mas para nós não serve. É isso. Então, a transparência está muito ligada à reputação. Se você age com transparência, é muito provável que você preserve ou aumente a sua reputação. Então, o Corinthians, se fizesse isso, não é genialidade nenhuma, essa bobagem que eu falei, uma coisa tão simples, tem tanta dívida, só se fala em dívida, chega uma nova pessoa de um grupo político diferente, paga um pouquinho da conta,
Não pagavam no passado, foi crescendo para valer, né? Essa dívida maior não foi feita nessa gestão, ela aumentou, mas não foi feita, o pacote maior não foi feito por essa gestão. Olha, estava na gaveta lá, isso daqui há 3 anos, há 2 anos, há 5 processos, esses eu estou conseguindo pagar. Puxa vida, o clube não é do dirigente. O Corinthians não é do dirigente, né? Então ele está lá como presidente, como estiveram os outros. Tem que apresentar para a sociedade, para os sócios, para o conselho e para 40 milhões de torcedores. O cara não paga nada, tal, mas é a paixão do clube. Olha, puxa vida, você viu? Esse mês pagamos 50 mil reais, estava devendo para o Piperno faz 5 anos. Poxa, uma dívida a menos. Nada foi feito. Ou se foi feito, não foi mostrado para o distinto público.